o Irã construiu 70.000 câmeras de vigilância por toda Teherã para controlar o seu próprio povo. Israel hackeou quase todas elas e usou essas câmeras para descobrir exatamente onde o líder supremo do Irã estava escondido. Esta é a operação de inteligência mais significativa da história moderna do Oriente Médio. Bem-vindos de volta. Vamos direto ao assunto. Vamos começar pelas câmeras, porque esta história começa com as próprias escolhas do Irã. Após os protestos em 2019 e 2022, e especialmente após a revolta em janeiro de 2026, onde 5 milhões de iranianos tomaram as ruas e 30 mil foram mortos, o regime do Irã respondeu de uma maneira muito familiar. De acordo com a AP, o Irã construiu uma das redes de vigilância urbana mais extensas do mundo em resposta a esses protestos. Câmeras de rua, câmeras de cruzamentos, câmeras do lado de fora de prédios governamentais, câmeras perto de complexos da liderança, todas elas alimentando bancos de dados estatais projetados para identificar, rastrear e prender manifestantes, dissidentes e oponentes do regime. Era um sistema construído inteiramente para controlar os cidadãos iranianos. E, da perspectiva do regime, funcionou. Eles podiam identificar rostos em multidões de protestos e rastrear os movimentos das pessoas pela cidade. Eles podiam encontrar ativistas que ainda não haviam sido presos. O que o regime não levou totalmente em conta é que Israel também podia ver tudo isso. De acordo com o Financial Times, quase todas as câmeras de trânsito em Teherã haviam sido hackeadas por anos. As imagens eram criptografadas e transmitidas continuamente para servidores em Tel Aviv e no sul de Israel. Este não foi um ataque cibernético pontual. Esta foi uma operação de coleta de inteligência sustentada e de vários anos, durante a qual Israel essencialmente construiu um mapa ao vivo e em tempo real dos movimentos da liderança de Teherã através da própria infraestrutura de vigilância do Irã. Um oficial da inteligência israelense disse: "Nós conhecíamos Teherã como conhecemos Jerusalém, e quando você conhece um lugar tão bem quanto conhece a rua onde cresceu, você nota qualquer pequena coisa que esteja fora do lugar." Agora vamos falar sobre o que Israel realmente fez com o acesso que tinha. O Financial Times descreveu o que a inteligência israelense chama de padrão de vida, um perfil detalhado e longitudinal de um alvo construído a partir de observação contínua. Para Khamenei e seu círculo íntimo, este perfil incluía rotas de viagem, as estradas exatas usadas para movimentos de e para diferentes locais, horários de atividade, quando ele se movia, quando permanecia no mesmo lugar, a que hora do dia padrões específicos de segurança mudavam. Mapeamento de identidade do pessoal de segurança, quem era designado para protegê-lo, seus endereços pessoais, suas horas de serviço, suas rotas para o trabalho, com quais oficiais eles formavam duplas, identificação de veículos, quais carros, quais números de placa, quais motoristas estavam associados a quais líderes seniores, padrões de comportamento do complexo, onde os guarda-costas estacionavam seus carros pessoais do lado de fora do complexo perto da rua Pasteur, no centro de Teherã, fornecendo uma visão indireta da atividade dentro do complexo. O processamento desses dados exigiu um enorme poder computacional. Israel usou ferramentas de IA e algoritmos desenvolvidos pela Unidade 8200, a Organização de Inteligência de Sinais das Forças de Defesa de Israel, IMDF, equivalente a NSA dos EUA, para classificar montanhas de dados coletados sobre a liderança do Irã. A Unidade 8200 também implementou uma técnica matemática chamada análise de redes sociais, essencialmente mapeando relacionamentos entre pessoas e centros de tomada de decisão através de seus padrões de comunicação. Ao analisar bilhões de pontos de dados, quem ligou para quem, quando, com que frequência, como eram os padrões de comunicação antes e depois de eventos significativos, a inteligência israelense pôde identificar quais nós na rede eram centros reais de tomada de decisão e quais eram iscas. Essa análise de redes sociais ajudou a identificar novos alvos, muito além da liderança principal, ajudou a construir a lista de alvos para os ataques iniciais mais amplos da Operação Fúria Épica e da Operação Leão Rugidor. A AP relatou que este sistema requer uma equipe de pessoas para validar as recomendações de ataque e refinar os processos,
incluindo tecnólogos, analistas de dados e engenheiros. Este não é um algoritmo de assassinato ao toque de um botão. É uma equipe humano-máquina, onde a IA afunila SAT a lista de alvos e analistas humanos confirmam antes que a ação seja tomada. O resultado de anos construindo esse panorama, Israel conhecia o complexo de Khamenei, como conhecia Jerusalém. Eles conheciam o destacamento de segurança dos carros pessoais de Khamenei. Eles conheciam suas formações de proteção. Eles conheciam os ritmos de vida ao redor da Rua Pasteur tão bem que, quando algo mudava, eles notavam imediatamente. Agora vamos adicionar a guerra dos telefones celulares. Nas horas que antecederam o ataque, Israel interferiu ativamente na rede de comunicações ao redor do complexo de Khamenei. O Financial Times confirmou: Israel também interrompeu componentes de cerca de uma dúzia de torres de telefonia celular perto da Rua Pasteur, fazendo com que os telefones parecessem ocupados quando chamados e impedindo que membros do destacamento de proteção de Khamenei recebessem possíveis avisos. Em qualquer esquema de segurança, a primeira defesa contra um ataque aéreo é o aviso prévio. Isso pode ser um telefonema, uma mensagem de rádio ou uma dica de alguém observando. Se os telefones são bloqueados de forma inteligente, para que pareçam ocupados em vez de completamente mudos, as pessoas podem não perceber que há algo errado. Mas elas também não conseguem receber avisos. Isso significa que a equipe de segurança perde sua primeira chance de reagir. Enquanto isso, as forças de defesa de Israel lançaram 30 mísseis Sparrow contra o complexo durante a luz do dia. Originalmente, o ataque estava planejado para sexta-feira à noite, sob a cobertura da escuridão. Mas isso mudou. De acordo com o Jerusalem Post, a operação foi adiada para a manhã de sábado, depois que a CIA atualizou a inteligência. Esperava-se que Khamenei estivesse em seu complexo residencial no centro de Teherã, na manhã de sábado, junto com altos oficiais civis e militares iranianos. O New York Times elogia isso como um notável golpe de inteligência. Os EUA repassaram a informação para Israel e ambos os lados concordaram. Esta era a janela para agir. Quando tudo se encaixou, a sequência estava travada. A vigilância confirmou a localização de Khamenei. As comunicações foram interrompidas, impedindo qualquer aviso. E as aeronaves dos EUA e de Israel já estavam no ar. Além do ataque a Khamenei, a mesma arquitetura de inteligência cibernética foi usada para atingir dezenas de outros oficiais iranianos nas primeiras 48 horas da Operação Fúria Épica. Aqui estão 9 das figuras mais graduadas na hierarquia militar e de inteligência do Irã, mortas nos dias iniciais da guerra. Ali Khamenei, líder supremo do Irã, morto no ataque inicial à luz do dia. Hossein Salami, comandante em chefe do IRGC. Mohammad Bagheri, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Iranianas. Hossein Dehghan, ministro da Defesa. Abbas Nilforushan, vice-comandante do IRGC. Mohammad Reza Ashtiani, ex-ministro da Defesa. Majid Kademi, chefe da Organização de Inteligência do IRGC, o homem acima da Unidade 4000, que cobrimos em um vídeo anterior. Rahman Moghadam, chefe da Unidade 4000 dentro da inteligência do IRGC. Ismail Qaani, comandante da Força Quds, chefe de operações no exterior do Irã. Como eles foram executados? A mesma arquitetura. A penetração na rede de telefonia móvel permitiu que Israel pudesse geolocalizar líderes seniores do IRGC em tempo real, mesmo quando esses líderes estavam tentando se esconder em áreas civis. Quando você compromete a rede celular, qualquer pessoa cujo telefone esteja ligado, mesmo que esteja usando um aplicativo criptografado, mesmo que ache que seus serviços de localização estão desligados, pode ser localizada através da interação do seu telefone com as torres de celular. O FT relatou que a análise de redes sociais ajudou a identificar novos alvos, o que significa que a análise de padrões de comunicação auxiliada por IA gerou ativamente uma lista de alvos muito além dos oficiais primários que Israel já conhecia. Quando você pode ver quem fala com quem, a que horas, com que frequência, você pode identificar os verdadeiros tomadores de decisão operacionais em oposição às figuras simbólicas. E você pode construir uma lista abrangente.
A contribuição da CIA foi igualmente significativa. A CIA tinha uma fonte humana, um espião dentro do Irã, que forneceu inteligência crucial sobre a reunião de sábado de manhã. Essa inteligência humana, combinada com a inteligência de sinais da rede de câmeras e da penetração móvel, deu a ambos os serviços confiança suficiente para se comprometerem com o ataque à luz do dia. Este foi um ataque à luz do dia baseado em um evento gatilho conduzido pelas Forças de Defesa de Israel, viabilizado pela comunidade de inteligência dos EUA, disse o general Dan Kane, presidente do Estado-Maior Conjunto dos EUA. Ele destacou especificamente a contribuição da CIA para confirmar a localização de Khamenei. Aqui está a dimensão mais irônica de toda essa história de inteligência. O Irã sabia que suas câmeras estavam hackeadas, mas não pôde fazer nada a respeito. Em setembro de 2025, Mahmoud Nabavian, vice-presidente do Comitê de Segurança Nacional do Parlamento iraniano, foi à mídia iraniana e disse: "Todas as câmeras em nossos cruzamentos estão nas mãos de Israel. Tudo na internet está nas mãos deles. Se nos movermos, eles vão descobrir." O hackeamento não era novidade. Em 2021, um grupo de exilados iranianos vazou imagens da prisão de Evin, a prisão política mais notória do Irã, mostrando o que estava acontecendo lá dentro. Essas imagens haviam sido obtidas através de câmeras hackeadas. Em 2022, outro grupo alegou ter hackeado mais de 5.000 câmeras ao redor de Teherã, despejando gigabytes de imagens de vigilância no Telegram. Então, durante a guerra de 12 dias entre Israel e Irã, em junho de 2025, Israel usou as câmeras de trânsito de Teherã para rastrear e bombardear o local de uma reunião do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, ferindo o presidente Masoud Pezeshkian naquele ataque. Após cada incidente, as autoridades iranianas reconheciam o problema, mas as câmeras continuavam funcionando. Obviamente, o Irã enfrentava um dilema impossível. As câmeras eram essenciais para a vigilância doméstica, para encontrar manifestantes, rastrear dissidentes, administrar o aparato de segurança interna que mantinha o regime no poder. Desligá-las significava perder a ferramenta que suprimia a falsa oposição política, mas mantê-las ligadas significava que Israel podia ver tudo. O regime escolheu manter as câmeras, o que acabou levando à morte de seus líderes. Conor Healy, da IPVM, concluiu: "A ironia é que a infraestrutura que os estados autoritários constroem para tornar seu governo inatacável pode ser o que torna seus líderes mais visíveis para as pessoas que tentam matá-los. Você confia em quem está assistindo? Deixe-me dar a minha opinião sincera sobre o que a Operação Olho de Teherã representa para o futuro da guerra. Por décadas, o modelo padrão de inteligência estratégica era: encontre o alvo, rastreie o alvo, ataque quando as condições forem adequadas. Esse modelo funcionava, mas exigia enormes recursos humanos, vigilância física e tempo. O Talibã tinha um ditado que as forças dos EUA citavam frequentemente: "Vocês têm os relógios, nós temos o tempo." O que significa: vocês podem reunir inteligência rápido, mas nós podemos esperar vocês desistirem. A Operação Olho de Teherã inverte isso. Israel não precisou colocar espiões humanos do lado de fora do complexo de Khamenei todos os dias. Precisou apenas penetrar na rede de vigilância uma vez. E o próprio Estado iraniano forneceu a inteligência, 24 horas por dia, 7 dias por semana, alimentando-a em um processamento de IA que identifica padrões e anomalias em tempo real. Para qualquer outro governo que construiu extensas redes de vigilância urbana, seja a China, a Rússia, a Bielorrússia ou qualquer outro país, a história do Olho de Teherã é um aviso. A vigilância que você constrói para controlar o seu povo pode ser voltada contra você. Cada dispositivo em uma rede é um ponto de entrada em potencial. Cada câmera é um feed de inteligência em potencial para outra pessoa. A questão não é se a sua infraestrutura é segura. A questão é contra quem e por quanto tempo. As agências de inteligência ocidentais estão absolutamente estudando a Operação Olho de Teherã em detalhes, não apenas como uma lição de contra-terrorismo ou contra-inteligência, mas como um modelo. A combinação de penetração persistente de rede, reconhecimento de padrões alimentado por IA, análise de redes sociais e confirmação
precisa de inteligência humana produziu a operação de eliminação de liderança mais bem-sucedida da era moderna. Certo, essa é a sua análise completa da Operação Olho de Teherã. As câmeras ainda estão lá em Teherã. Israel presumivelmente ainda tem acesso a muitas delas. Esse pensamento deveria fazer a atual liderança iraniana refletir profundamente. Se isso te deu uma compreensão genuinamente nova de como a guerra realmente começou e o que a tornou possível, esmague esse botão de curtir. Inscreva-se se você ainda não está aqui. E deixe a sua opinião nos comentários. A Operação Olho de Teherã muda a forma como você pensa sobre a segurança da infraestrutura de vigilância em qualquer lugar do mundo? Eu quero a sua análise. Até a próxima. Mantenha-se atento. Mantenha-se informado. Vejo vocês no próximo vídeo.